Imagina um homem com acesso aos melhores médicos, alimentação controlada, rotina regrada, e mesmo assim, o corpo dele deu sinais claros de exaustão. O que aconteceu com o Papa Francisco nos últimos anos é uma história que vai além da religião. É uma aula de saúde que todo mundo deveria assistir. Hoje, a gente vai falar do que realmente derrubou o Papa e como isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Cara, vamos falar sério aqui. Quando o Papa Francisco anunciou que estava cansado, que estava renunciando de algumas funções, muita gente achou que era só a idade. Mas tem muito mais por trás disso. O cara tinha 87 anos, sim. Mas não era só isso. A verdade é que o corpo dele vinha dando sinal há anos. Dificuldades respiratórias, cirurgias, limitações físicas. E isso tudo não apareceu do nada. A saúde do Papa virou um alerta gigante. Porque, sinceramente, se até ele, com o Vaticano inteiro à disposição, sofreu com coisas que a gente ignora no dia a dia, então tá mais que na hora da gente rever nossas prioridades. Ah, e se você curte esse tipo de papo direto, com história real, mas com conteúdo que realmente ajuda, já se inscreve aí no canal e deixa o like. Senão vai acabar ouvindo conselho de saúde no TikTok de gente tomando refrigerante com limão, achando que emagrece. Vamos voltar um pouco. Francisco já tinha um histórico de saúde complicado. Ainda jovem, teve parte do pulmão removido. Não é pouca coisa. Isso significa que, desde novo, a capacidade respiratória dele era reduzida. Com o tempo, o corpo vai cobrando. Nos últimos anos, ele começou a sentir dores intensas no joelho, dificuldade para andar. Passou a usar cadeira de rodas, depois bengala. Ele até chegou a dizer que não queria operar por causa da anestesia. O corpo já estava cansado de intervenção. Dá para entender. Em 2021, fez uma cirurgia no intestino grosso para tratar uma condição chamada estenose diverticular. Em 2023, outro susto. Internação por infecção respiratória. Depois, outra cirurgia no abdômen. Ou seja, o Papa estava sendo remendado. E cada procedimento tirava um pouco da energia dele. Mas sabe o que é mais impactante? Mesmo com tudo isso, ele continuava insistindo em manter a agenda, os encontros, os discursos, como se fosse só uma questão de força de vontade. E aí entra o erro que muita gente comete: confundir resiliência com negligência. Ser Papa não é só dar bênção e aparecer na sacada. O cara comanda a Igreja Católica inteira. São milhões de pessoas, decisões políticas, crises, visitas internacionais. É pressão o tempo todo. E a gente esquece que o estresse crônico é uma bomba relógio. Ele altera hormônios, aumenta a inflamação no corpo, prejudica o sono, enfraquece a imunidade. E tudo isso junto é o coquetel perfeito para acelerar qualquer problema de saúde. No caso do Papa, isso foi ficando visível. Ele começou a falar mais pausadamente, se ausentar de alguns compromissos, se desculpar por não conseguir cumprir tudo. Mas, mesmo assim, seguia tentando fazer mais do que o corpo dava conta. E quem nunca fez isso, né? A gente empurra, diz, depois eu paro. É só mais essa semana cheia. E o corpo vai acumulando. E quando ele grita, já é tarde. Até agora, a causa da morte do Papa não foi divulgada oficialmente. Mas, considerando tudo, é muito provável que tenha sido um conjunto: insuficiência respiratória, complicações de cirurgias anteriores, desgaste físico crônico e, principalmente, o corpo que simplesmente não aguentou mais. E aqui entra o ponto mais importante desse vídeo. Não foi um erro isolado. Foi um acúmulo de decisões, de renúncias à própria saúde, de não parar quando precisava. Quantas vezes a gente pensa, quando der, eu cuido de mim. Mas saúde não é dívida que dá para pagar depois. É manutenção. É todo dia. Não tem milagre. Não tem oração que cure o que a gente mesmo insiste em ignorar. Envelhecimento saudável tem 3 pilares: sono de qualidade, movimento diário e alimentação anti-inflamatória, cheia de fibras, verduras, frutas de verdade,
proteínas boas e gordura do bem. Coisa simples, mas que ninguém faz. Se você assistiu até aqui, é porque talvez esteja precisando desse empurrão. Então, já compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo: tá tudo bem, enquanto o olho dele tá tremendo de cansaço e a pressão tá 18/10. E se inscreve no canal, pô! Senão vou te mandar uma cesta de chocolate branco, tipo chocolate, que é praticamente óleo com açúcar. Ah, e se você quiser entender como a alimentação pode ativar genes que te ajudam a viver mais e melhor, confere esse outro vídeo aqui: Os segredos da dieta anti-envelhecimento. Mas se seu foco for saúde mesmo, saúde de verdade, então você precisa ver esse aqui: a bomba relógio para o coração que mata 400 mil por ano no Brasil. Vai se arrepender se não assistir.